Quantas vezes nos vemos participando de cultos, orando e até citando versículos, mas o nosso coração permanece distante de Deus? A pergunta que fica é: estamos praticando uma religião genuína, ou apenas uma mera religião de lábios? Essa expressão, extraída de Isaías, revela um quadro triste e alarmante, onde os rituais religiosos são realizados de forma mecânica e vazia. A adoração é só uma encenação, palavras que saem da boca sem o toque do Espírito, sem a verdadeira devoção. Vivemos tempos em que o cristianismo se tornou uma vitrine para muitos, um lugar de aparências, onde a fé é usada como um adereço social, mas não como um compromisso real com Deus. E o que acontece com aqueles que se contentam em apenas repetir palavras, mas não transformam o coração? O que acontece quando buscamos a aceitação dos homens, mas nos afastamos da verdade de Deus? Esse é o cerne da mera religião de lábios. Eu te convido a refletir sobre a sua própria fé. Você tem uma religião genuína, ou tem apenas uma fachada de fé que agrada aos outros, mas não a Deus? Será que, em vez de uma relação íntima e transformadora com Cristo, você está apenas cumprindo um papel? É tempo de confrontar essas questões e reconhecer os sinais de que talvez a nossa adoração tenha se tornado apenas palavras vazias. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para mantermos uma comunicação direta com Ele. No entanto, muitos cristãos se encontram em uma rotina de orações que parecem não alcançar nada além do teto de suas casas. Por que será que, apesar de tanto esforço, nossas preces não parecem ter o impacto que esperamos? Talvez a resposta esteja em Isaías 29:13, onde Deus diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim." O que nos impede de alcançar o céu com nossas orações? Primeiro, é preciso entender que a oração não é uma simples repetição de palavras. Jesus nos alerta em Mateus 6:7 que ao orar, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. A oração não é uma fórmula mágica para conquistar o favor de Deus. Ela é um ato de adoração e entrega genuína. Quando nossas palavras se tornam vazias, quando oramos mecanicamente, sem refletir sobre o que estamos dizendo ou pedindo, nossas orações se tornam apenas um eco de palavras vazias. Outro aspecto crucial é a nossa vida pessoal. Não adianta sair de casa, vir ao culto e orar com fervor, se no dia a dia, a nossa vida não reflete o que dizemos com os lábios. Em Tiago 4:3, aprendemos que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Se a nossa oração é movida por interesses egoístas, ou se buscamos apenas satisfazer os nossos próprios desejos, Deus não será obrigado a responder. Deus ouve as orações daqueles que têm o coração alinhado com sua vontade, aqueles que não buscam apenas o bem-estar terreno, mas buscam glorificar a Ele em todas as coisas. A oração também precisa ser um reflexo de um coração quebrantado. Quando olhamos para a oração de Davi em Salmo 51:17, vemos que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, nossa sinceridade e humildade diante de Deus são essenciais. Se nossas orações não são sinceras, se não estamos realmente dispostos a nos submeter à sua vontade, então estamos apenas falando por falar. O que Deus espera de nós é que nossas orações sejam acompanhadas de uma vida que manifeste o fruto do Espírito. Não é suficiente dizer Senhor, Senhor, sem que o nosso viver demonstre que estamos comprometidos com Ele. O Espírito Santo é quem nos capacita a orar como devemos, como Paulo nos ensina em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo não está atuando em nossa vida, se não estamos em sintonia com Ele, nossas orações se tornam apenas palavras vazias. Por fim, se a nossa oração se torna apenas uma formalidade, sem verdadeira fé, arrependimento ou desejo de mudança, então talvez seja hora de parar e refletir. Talvez o que esteja faltando não seja mais palavras, mas um coração transformado, uma vida que se alinhe verdadeiramente à vontade de Deus. Vivemos em um tempo em que o culto se tornou uma verdadeira apresentação de palco. A música, a dança, a oratória, a tecnologia, todos esses elementos têm seu lugar no contexto do culto moderno. No entanto,
Há um grande perigo em transformar a adoração em um espetáculo que visa mais agradar os homens do que a Deus. Será que, ao buscar agradar a plateia, trocamos a verdadeira presença de Deus por algo superficial e vazio? O culto cristão não foi feito para ser uma vitrine de talentos, ou uma competição de quem tem o melhor discurso ou a melhor música. Em João 4:24, Jesus nos lembra: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não está no espetáculo externo, mas na sinceridade do coração diante de Deus. Quando nos concentramos mais na performance do que na reverência a Ele, corremos o risco de estar fazendo mais por nosso próprio ego do que pela glória de Deus. É muito fácil se perder na busca pela aprovação dos homens. Em muitas igrejas, o culto virou uma espécie de competição para ver quem tem o melhor estilo de música, ou quem consegue fazer o sermão mais emocionante. Nos esquecemos de que, em Colossenses 3:23, Paulo nos ensina: e tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso inclui o nosso culto. Não se trata de fazer algo para impressionar as pessoas, mas sim para oferecer um sacrifício de louvor genuíno a Deus. O problema é que muitos cristãos, ao longo do tempo, foram seduzidos pela ideia de que um culto eficaz é aquele que chama a atenção. A ênfase nas emoções e no entretenimento pode ser tão grande que o espírito de reverência se perde, e a presença de Deus fica em segundo plano. Isso acontece quando trocamos o verdadeiro altar de adoração por um palco. Quando os louvores não são mais feitos para exaltar a Deus, mas para criar uma atmosfera emocional que agrade aos ouvintes, começamos a perceber que, em vez de aproximar-se de Deus, estamos mais distantes de sua vontade. E onde isso nos leva? Nos leva a um culto vazio, a uma religião de lábios. Em vez de nos aproximarmos de Deus com o coração contrito e quebrantado, buscamos mais a satisfação do público. No final, isso envergonha a Deus, pois o que Ele realmente deseja é uma adoração sincera e pura, e não um espetáculo que desvia os corações para si mesmos. A presença de Deus não pode ser comprada com boas apresentações ou com um show de fé. Deus se agrada quando vemos o culto como um ato de entrega genuína, não como um meio de chamar a atenção para nós mesmos. Quando a adoração se torna mais sobre nós do que sobre Ele, começamos a perder a essência do que significa realmente adorar. O verdadeiro culto é aquele que leva à transformação do coração, que nos aproxima de Deus, não que nos coloca no centro da atenção. No fim, se estamos trocando a verdadeira presença de Deus por um culto superficial e vazio, devemos parar e questionar quem estamos adorando realmente. Será que nossa adoração está agradando a Deus, ou simplesmente fazendo-nos sentir bem diante dos homens? A resposta a essa pergunta determinará se o nosso culto é realmente agradável aos olhos do Senhor. Em um mundo onde a graça de Deus é muitas vezes entendida como uma licença para pecar, o conceito da teologia do só mais um pecado tem se infiltrado nas mentes de muitos cristãos. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu sei que isso não é certo, mas só mais uma vez? Esse tipo de mentalidade, que minimiza o pecado, tem sido alimentado por uma visão distorcida da graça de Deus, e isso pode ter consequências sérias para a nossa vida espiritual. A verdade é que o pecado nunca deve ser tratado como algo trivial. A Bíblia é clara: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Não estamos falando de um pecado qualquer, mas de uma atitude que rejeita a santidade de Deus e subestima o preço pago por Cristo na cruz. Quando começamos a pensar que podemos continuar em pecado porque Deus é gracioso e Ele vai perdoar, estamos fazendo exatamente o que Paulo advertiu em Romanos 6:1-2. Que diremos então? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa ideia de só mais um pecado muitas vezes é uma forma de justificar uma vida dupla. Por fora, estamos com a aparência de cristãos, mas por dentro, em nossos hábitos secretos, nossa vida está longe daquilo que Deus deseja para nós. O problema com essa mentalidade é que ela cria um ciclo vicioso: o pecado é minimizado, e a santidade é ignorada. Em vez de buscar a transformação de nossa mente e atitudes, nos acomodamos em um lugar de conformidade com o pecado, ignorando que ele nos afasta de Deus. Em 1 João 1:8-9, o apóstolo nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Não devemos permitir que o pecado se acumule em nossas vidas como algo comum ou sem importância. A confissão, o arrependimento e a santificação diária são necessários para que possamos viver em comunhão verdadeira com Deus. Essa teologia do só mais um pecado nos coloca em um lugar perigoso, onde a luta contra o pecado é perdida antes mesmo de começar. Se não reconhecermos a gravidade do pecado e a seriedade com que Deus o trata, continuaremos a viver em uma constante crise espiritual. Quando a vida de um cristão se torna uma luta entre viver para Deus e ceder à tentação, estamos negando o poder transformador do Evangelho. Portanto, precisamos tomar uma decisão séria. Vamos viver com o coração puro diante de Deus, buscando a santidade, ou vamos continuar negligenciando o pecado em nossas vidas? O que a Bíblia nos ensina é que a graça de Deus não é para ser usada como um abrigo para os nossos erros, mas como um poder transformador que nos capacita a viver para Ele. Não podemos mais viver com uma mentalidade que diz só mais um pecado. A vida cristã exige mais de nós. Exige compromisso, arrependimento e mudança. É impressionante como muitos cristãos parecem ter uma fé vibrante e cheia de convicção quando estão na igreja, mas essa mesma fé desaparece assim que cruzam a porta de casa. Como pode ser que a adoração seja tão forte em um ambiente de congregação, mas tão fraca em nossa vida pessoal e privada? Isso revela um grande problema que, se não for tratado, pode gerar um enfraquecimento espiritual sério, a hipocrisia silenciosa. Em Lucas 6,46, Jesus nos confronta com uma pergunta direta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não podemos viver uma fé de fachada. A nossa fé não deve ser apenas uma performance durante o culto. Ela deve ser vivida todos os dias, especialmente em nossos lares. Se a nossa espiritualidade não se reflete no modo como tratamos nossa família, lidamos com nossos conflitos, ou buscamos viver em pureza e obediência em nossa casa, então estamos vivendo uma fé dividida. O que muitas vezes acontece é que criamos uma fachada espiritual. Na igreja, cantamos louvores, oramos, participamos de atividades, mas ao chegar em casa, esquecemos o que aprendemos. Em nossa casa, em nosso lar, nos esquecemos de aplicar os princípios de Cristo. Colossenses 3,17 nos lembra: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A fé não é algo que deve ser apenas externamente demonstrado, mas deve ser uma prática diária, que começa no coração e se reflete em todas as áreas da vida, inclusive em nossos lares. Em Mateus 15:8, Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. A mesma coisa acontece com a nossa vida em casa. Podemos ser grandes adoradores na igreja, mas se a nossa fé não transforma nossas atitudes no lugar onde passamos mais tempo, isso indica que a nossa fé é superficial. Não podemos seguir a Cristo apenas nas reuniões, se o seu senhorio não se reflete no nosso comportamento cotidiano. É fácil ser crente dentro da igreja, onde todos compartilham a mesma fé e as mesmas práticas. Mas é em casa que somos testados. Como agimos com nossa esposa ou marido? Como tratamos nossos filhos? Como reagimos quando ninguém está vendo? Se não permitimos que a fé em Cristo transforme nossa vida em casa, então a nossa fé na igreja é apenas uma fachada. A verdadeira fé se revela em como agimos quando ninguém está nos observando, quando estamos sozinhos em nossos lares. Deus está nos chamando a uma fé integral. Não podemos viver duas realidades, uma pública e uma privada. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que Cristo atue no nosso lar, nos nossos relacionamentos e nas nossas atitudes diárias. Não podemos ser vencedores em público e derrotados em casa. A fé em Cristo deve ser vivida plenamente, seja na igreja, seja na intimidade do nosso lar. Os pequenos grupos, muitas vezes, são considerados o coração da vida cristã na igreja, onde as pessoas podem compartilhar suas lutas, orar umas pelas outras e crescer juntas na fé. No entanto, é também nesses grupos que muitos cristãos se sentem pressionados a usar uma máscara. Eles vêm com um sorriso no rosto, compartilham versículos decorados, e falam sobre como estão bem espiritualmente, mas no fundo estão escondendo suas verdadeiras lutas. O problema
é que quando a comunhão se torna uma peça de teatro, a transformação verdadeira não acontece. Em Atos 2:42, vemos como a igreja primitiva se dedicava à comunhão, ao ensino dos apóstolos, à oração e ao partir do pão. Era uma comunidade onde as pessoas estavam dispostas a se abrir, a serem honestas e transparentes sobre suas dificuldades, fraquezas e desafios espirituais. Mas nos dias de hoje, parece que estamos mais preocupados em manter as aparências do que em ser genuínos na nossa caminhada com Deus. Nos pequenos grupos, em vez de haver espaço para a vulnerabilidade e para o crescimento espiritual, muitas vezes nos encontramos encenando uma fé que não corresponde à realidade da nossa vida diária. Em vez de abrir o coração e falar sobre as lutas que enfrentamos, preferimos mostrar apenas o lado bonito da nossa jornada cristã, como se tivéssemos tudo sob controle. A Bíblia, no entanto, nos ensina que a verdadeira comunhão envolve ser transparente uns com os outros. Tiago 5,16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura espiritual só acontece quando somos sinceros, quando tiramos as máscaras, e permitimos que os outros nos ajudem, orando e intercedendo por nós. Esse tipo de fachada espiritual não apenas nos impede de crescer, mas também impede os outros de fazerem o mesmo. Quando ficamos presos à ideia de que devemos ser perfeitos, acabamos criando um ambiente onde ninguém se sente à vontade para compartilhar suas dificuldades. Ninguém se sente seguro para confessar seus pecados e buscar ajuda, e isso prejudica a verdadeira edificação do corpo de Cristo. O que Deus quer é uma igreja autêntica, onde as pessoas possam se abrir e se apoiar mutuamente. Não precisamos esconder nossas fraquezas, porque é nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos honestos sobre nossos desafios, podemos ver o poder de Deus operando em nossas vidas de maneiras que não aconteceriam se permanecêssemos em silêncio, escondendo nossa realidade. Precisamos, então, tirar a máscara e ser verdadeiros uns com os outros. Os pequenos grupos devem ser um lugar de cura, de apoio e de verdadeira transformação espiritual, e isso só será possível quando começarmos a sermos autênticos em nossas interações. Se não permitirmos que o ambiente da comunhão seja um reflexo da graça e da transparência de Deus, estaremos apenas praticando um cristianismo superficial. Vivemos em um tempo em que a palavra de Deus está sendo cada vez mais negligenciada. Muitos cristãos têm suas Bíblias, cheias de poeira, abertas apenas em domingos específicos ou durante momentos de crise. O que deveria ser a fonte de vida, transformação e sabedoria está sendo substituído por entretenimento e pregações vazias que não desafiam, não confrontam, e muitas vezes, não ensinam a verdade fundamental do Evangelho. Quando a palavra de Deus se torna algo secundário, e o sermão se torna apenas uma forma de motivação emocional, a fé cristã perde seu poder e sua profundidade. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo nos alerta, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo, meus irmãos, já chegou. Muitos preferem ouvir pregações que os fazem sentir-se bem, que os motivam a conquistar os seus desejos, mas que nunca os desafiam a viver uma vida de santidade e arrependimento. A palavra de Deus, quando pregada de forma fiel e verdadeira, tem o poder de confrontar o pecado, de transformar o coração e de nos moldar à imagem de Cristo. Porém, quando trocamos isso por palavras que agradam os ouvidos, acabamos enfraquecendo a fé. Se você não tem mais o hábito de ler a Bíblia, sua vida cristã está em risco. Jesus nos ensina em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento espiritual. Ela é essencial para nossa sobrevivência cristã. Mas muitos trocam esse alimento vital por entretenimento. Em vez de buscar uma mensagem que transforme, buscam algo que os faça se sentir bem por alguns minutos, sem realmente entender a profundidade daquilo que estão ouvindo. O culto se torna um lugar de entretenimento, e não de ensino e reflexão. Quando isso acontece, a Bíblia fica apenas como um livro empoeirado na estante,
enquanto sermões vazios ocupam um lugar que deveria ser preenchido pela verdade de Deus. Um sermão sem a palavra de Deus não pode trazer transformação. Ele pode até entreter, pode até deixar as pessoas emocionadas, mas não pode produzir o fruto que Deus deseja em nossas vidas. E é assim que a igreja se torna fraca, quando o foco não está mais na palavra, mas em agradar o público. Devemos fazer uma escolha. Ou voltamos à centralidade da palavra de Deus em nossas vidas, ou seremos vítimas do vazio espiritual. O entretenimento pode até atrair multidões, mas é a palavra que traz vida e transformação. É ela que nos torna mais parecidos com Cristo e nos prepara para o seu retorno. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que ele deseja é um relacionamento profundo conosco, e isso só acontece quando a sua palavra é vivida e praticada de maneira genuína. Viver uma religião de lábios pode parecer confortável e conveniente. É mais fácil aparentar que estamos bem do que lidar com as dificuldades de um coração que realmente busca a transformação. Contudo, esse estilo de vida traz um preço alto. Isaías 29:13 nos alerta: Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E é justamente esse engano, essa aparente santidade sem profundidade, que tem custado caro para muitas almas. Mas qual é o verdadeiro custo de uma fé superficial? O primeiro preço pago é a perda de uma verdadeira comunhão com Deus. Quando nos contentamos em viver de aparências, nossa relação com Deus se torna distante, fria e sem poder. Deus deseja mais do que palavras vazias. Ele quer um coração sincero, arrependido e transformado. Como está o seu relacionamento com Deus? Ele é uma rotina de palavras decoradas, ou é um relacionamento vibrante e pessoal com o Criador? Quando a nossa fé é apenas de lábios, não experimentamos o poder transformador de sua presença. O segundo custo é a falta de crescimento espiritual genuíno. A religião de lábios impede que o Espírito Santo trabalhe em nós de maneira profunda. Não podemos crescer em santidade e em maturidade espiritual se não estamos dispostos a deixar Deus agir em nosso coração, confrontando nosso pecado e nos chamando a uma vida de arrependimento. A fé de fachada impede que a palavra de Deus nos penetre, nos moldando e nos transformando. Isso cria um ciclo de superficialidade, que leva à estagnação espiritual. Além disso, a religião de lábios nos coloca em uma posição de hipocrisia. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus repreende os fariseus, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A hipocrisia é o reflexo de uma vida que finge ser o que não é. Essa fachada pode enganar os outros, mas nunca a Deus. O custo disso é a perda da integridade e da pureza, tornando-se alguém que vive para agradar os homens, mas desagrada a Deus. Finalmente, o preço do engano é a perda da verdadeira alegria e paz que vem da obediência a Deus. Quando a nossa fé é uma mera encenação, nossa alma nunca experimenta o descanso que vem de uma vida alinhada com a vontade de Deus. A verdadeira paz é fruto de um coração que se submete ao Senhor e vive de acordo com seus princípios. Quando vivemos de aparências, essa paz está longe de nós. A busca incessante por aprovação e reconhecimento dos outros apenas aumenta o vazio que sentimos dentro de nós. Por isso, é urgente que façamos uma reflexão séria: o que a nossa religião de lábios está nos custando? Estamos dispostos a pagar o preço de viver uma vida de fachada, ou desejamos buscar a verdadeira transformação que vem do coração? O Evangelho de Jesus Cristo não nos chama a um cristianismo superficial, mas a um compromisso profundo e radical com Ele. A questão é: o que estamos escolhendo para nossas vidas? O preço do engano é alto, mas o preço da verdadeira fé em Cristo nos conduz à salvação e à vida abundante. E agora, eu quero saber de você: será que sua fé está apenas nos lábios ou ela tem sido vivida com o coração? Se este vídeo falou com você de alguma forma, eu te convido a refletir sobre a sua caminhada com Deus e buscar a verdadeira transformação que Ele deseja para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada conosco. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos,
podemos fortalecer nossa fé e viver o Evangelho de maneira autêntica. Que Deus te abençoe.